Bom dia a todos, é com muita alegria dia. que estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus, para o nosso encontro para estudar, agora estudando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós vamos então nos preparando, enchendo o nosso coração de muito amor, de muita paz, de muita confiança na providência divina. Vamos agradecendo por mais esse dia, agradecendo pelas bênçãos que nós recebemos na nossa vida diariamente, ao primeiro momento que nós despertamos, voltamos ao corpo físico, já somos agraciados de tantas bênçãos na nossa vida, as bênçãos da saúde, da família, dos amigos, do trabalho, do estudo, enfim, todos os detalhes. E também os momentos tristes, né, que nós, através deles, também podemos crescer, refletindo sobre os desígnios de Deus e tudo o que acontece conosco. É assim, então, que nós vamos elevando os pensamentos, alcançando a sintonia do bem, vamos pedindo Jesus a sua luz, que ela nos envolva, nos fortaleça e nos dê sempre condições de nos melhorarmos a cada dia. E para isso, nós nos debruçamos aos seus ensinamentos para conhecê-los cada vez mais e assim nos fortalecermos com o seu amor, com tudo que você nos propicia. Assim, pedimos licença para iniciarmos mais esse encontro fraterno, com a oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos envolvendo com muito carinho a graça, que vai fazer a leitura da preparação do ambiente do livro Agenda Cristã, a lição número 46, aproveite o ensejo. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar o caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender a ajudar e amar é na terra mesmo. Para que fiquemos aqui na terra para colaborar com tudo isso, né? Não queremos voltar ainda à pátria espiritual, porque temos muito trabalho aqui pela frente. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do terceiro capítulo, os degredados, ou seja, os exilados. Todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor
se reuniram logo após o descobrimento da nova Terra, celebrando o acontecimento nos espaços do infinito. Grandes multidões donairosas e aéreas formavam imensos hífens de luz entre a terra e o céu. Uma torrente impetuosa de perfumes se elevava na paisagem verde e florida, em busca do firmamento, de onde voltava a superfície do solo, saturada de energias divinas. Nos ninhos quentes das árvores, pousavam as vibrações renovadoras das esperanças santificantes. E, no além, ouviam-se as melodias evocadoras da Galileia, ubertosa e agreste antes das lutas arrasadoras das cruzadas, que lhe talaram todos os campos, transformando-a num montão de ruínas. Afigurava-se que a região dos pescadores humildes, que conheceu, bastante assinalados, os passos do Divino Mestre, se havia transplantado igualmente para o continente novo, dilatada em seus suaves contornos. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente, na Assembleia Augusta, a figura misericordiosa do Cordeiro. Complacente sorriso lhe bailava nos lábios angélicos e suas mãos liriais empunhavam largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-as nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua velocidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Todas as almas ali reunidas entoam um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade
que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos. O emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina. Os exércitos dos seres redimidos e luminosos lhe seguem a esplêndida trajetória e, como se o chão do Brasil fosse a superfície de um novo Helicon da imortalidade, a natureza macia e cariciosa toda se enfeita de luzes e sombras, de sinfonias e de ramagens odoríferas, preparando-se para um banquete de deuses. Os caminhos agrestes tornam-se sendas de maravilhosa beleza, rasgadas pelas cortes do invisível. Nessa hora, a frota de Cabral foge das águas verdes e fartas da Baía de Porto Seguro. Entretanto, nas fitas extensas da praia, choram desesperadamente os dois degredados dos 20 párias sociais que o rei D. Manuel I destinara ao exílio. Os homens do mar se distanciam daqueles sítios, levando amostras da sua extraordinária riqueza. Em toda a paisagem, há um largo ponto de interrogação, enquanto os dois infelizes se lastimam sem consolo e sem esperança. Os silvícolas, os indígenas, amáveis e fraternos, lhes abrem os braços, e dos seus corações rudes e simples, que desabrocham para a amargura deles, as flores amigas de um brando conforto. Mas Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança numa piroga desprotegida, um barco pequeno, e desmantelada, sem que os olhos da história lhe anotassem o gesto de profunda desesperação a caminho do alto mar. Ao longe, percebem-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes. O infeliz degredado anseia por morrer. Os últimos gemidos abafados lhe saem da garganta exausta. Seus olhos, inchados de pranto, contemplam as duas imensidades, a do oceano e a do céu. E, esperando na morte o socorro bondoso, exclama do íntimo do coração: Jesus, tende piedade da minha infinita amargura. Enviai a morte ao meu espírito desterrado. Sou inocente, Senhor, e padeço a tirania da injustiça dos homens. Mas, se a traição e a covardia me arrebataram da pátria, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias não me separaram da vossa misericórdia. Nesse instante, porém, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Uma esperança nova se apossa de todas as suas fibras emotivas e, como por delicado milagre, a sua jangada rústica regressa celeremente à praia distante. Em vão as ondas sinistras e poderosas tentam arrebatá-lo para o oceano largo. Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrará uma família nova. Ismael havia realizado o seu primeiro feito nas terras de Vera Cruz. Trazendo um náufrago inocente para a base da sociedade fraterna do porvir, ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre. Primeiramente, surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegaram os sedentos da justiça divina. E mais tarde, viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil
os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Antes da gente começar a conversar, a gente preparou aqui uns slides, aproveitando um texto que a Graça fez na época que nós estudamos, lá nos anos 2000, eu acho, 2001, respondendo o questionário dessa lição. Mas para ilustrar mesmo a leitura do terceiro capítulo. Então, capítulo 3, os degredados. Todos os espíritos edificados no descobrimento do Brasil se reuniram logo após o grande acontecimento, celebrando o descobrimento nos espaços infinitos. Os homens de Cabral se distanciam das terras, levando amostras de extraordinárias riquezas. Enquanto isso, 2 degredados, pessoas que o rei D. Manuel I destinou ao exílio, navegam sem esperanças. Um deles é acolhido pelos índios, que, amáveis e fraternos, lhes abrem os braços. O outro, Afonso Ribeiro, lança-se ao mar com seu pequeno barco em busca do alto mar. Pede a Deus piedade e que lhe seja enviada a morte. Mas uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde encontrou uma nova família. Primeiramente, estavam aqui os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegaram os degredados, ou os sedentos de justiça. E mais tarde vieram os escravos, que eram a expressão da humildade e dos aflitos. Esta mistura formou a alma coletiva de um povo, o nosso povo brasileiro. Então, só mesmo para ilustrar um pouco, né, esse capítulo tão importante e tão cheio de revelações e, por que não, assim, tão carinhoso, né? Eu confesso que quando eu estava relendo, quando tem aquela parte que Jesus fala, incumbe Ismael de ser aí o nosso comandante, ou nosso benfeitor, né? Fiquei bastante emocionada, porque saber, assim, de todo o carinho que foi dispensado para essa nação e a gente estar aqui, né? Assim, é uma coisa muito grandiosa mesmo. E por mais que as coisas aconteçam que para nós não são boas, né? Ou da maneira como as coisas aconteceram, acho que vale a pena a gente refletir da maneira como foi psicografada. Eu conversei com a Graça durante a semana, hoje de manhã, antes da gente começar com a Gertrudes também. A gente sabe que na história do Brasil, né, esse episódio do descobrimento, entre aspas, né, dessa nação, não foi assim de muita florzinha, de muita coisa bonita. Mas eu quero crer que, se Humberto de Campos trouxe esse texto, através aí da psicografia de Francisco Xavier, não acho que tenha sido de todo um romance bonito. Eu quero crer que, de fato, nós tivemos indígenas que receberam aí esses 2 que foram colocados aí como destaque, né, de uma maneira mais fraterna. Porque a gente sabe que nada acontece por acaso. E achei também muito bonito essa colocação das bem-aventuranças, né? Porque nós sabemos que esse povo brasileiro que está aqui,
Não é, nós não somos os melhores. Nós somos um povo que precisa ser preparado, ser como um cristal, como um diamante, ser, como que é o nome? Lapidado. Lapidado. Né? Então, nós somos, sim, seres que necessitam de trabalho, dessa lapidação. Então, com isso, eu abro aí os comentários, queria ouvir de vocês também. É uma leitura difícil, porque tem muitas palavras que não estão no nosso vocabulário, né? Até hoje eu não parei para a Graça ficar auxiliando, até porque, fazendo esse resumo, a gente tentou colocar assim, alguns pontos principais, né, para que a gente trouxesse mesmo o sentido do capítulo, desses exilados que vieram para cá. Tá? Queria ouvir de vocês o que vocês acharam desse capítulo. Pode abrir o microfone, por favor, que senão a gente não escuta. Eu achei esse capítulo extremamente importante, porque a espiritualidade, no momento em que Cabral aportava aqui no Brasil, né, essa espiritualidade se reuniu no plano espiritual, né, para poder consagrar ou celebrar esse momento tão importante, né, da chegada dos portugueses aqui no nosso território, que era a efetivação daquilo que foi programado anteriormente, né, para que esta árvore do Evangelho fosse transportada da Palestina para o Brasil. E é um trabalho assim que a gente precisa ligar a nossa sensibilidade para perceber a profundidade destas palavras, né? Porque eu tentei fazer uma análise aqui, uma análise ainda superficial, né? Mas veja só, que ele disse lá no começo, né? A qualquer momento vocês podem me interromper aí, gente, porque eu fui elaborando aqui um trabalho, né? É meu modo de ver, mas aí se vocês têm outro ponto de vista, né? Então a gente pode ir alimentando aí esse meu estudo, né? Com o que vocês têm aí. Assim a gente também dinamiza essa conversa, tá? Então, o que aconteceu? Reuniram-se os espíritos que já Jesus havia trabalhado, né, ao longo dos milênios, né? Então, Jesus já havia trabalhado aqueles espíritos e eles, então, fizeram uma celebração e essa celebração não foi uma celebração em que nós víamos apenas os espíritos, mas que nós víamos, ou melhor, o autor, né, Humberto de Campos, né, a sublimidade e a luminosidade que expandia desses espíritos. Então, foi uma ligação do céu com a terra. Então, essa ligação, eu estou lembrando da imagem de quando que passou lá no Fantástico, do dia que Chico Xavier recebeu a visita de dois espíritos que entraram pela janela do hospital, não é? Então, como eram milhares de espíritos que estavam nessa reunião lá no descobrimento do Brasil, né? Então, imagina a luminosidade que desceu de lá para a Terra, né? Trazendo essa vibração desses espíritos, né? Para a nossa Terra. Então, o que aconteceu? Esses espíritos
que estavam ali foram buscar na raiz do Evangelho lá da Galileia, né? Esta energia que ali foi trabalhada, né? E transplantaram esta energia aqui para a Terra, né? Então, é como se a Terra brasileira, né, buscasse também lá na espiritualidade esta união, né? Então, a natureza aqui da Terra foi buscar com eles, né? Então, houve uma... Como se a Terra fosse viva, como se a floresta, os campinas, os rios, né? Fossem vivos e eles, então, quisessem essa ligação com esses espíritos. E, então, num extremo contentamento, essa espiritualidade enviou esta energia do mundo espiritual para a Terra. Então, as energias das lições do Cristo planetário emergiam lá da Galileia, subiam para os espíritos, se realimentavam e voltavam renovadas à pátria do Cruzeiro. Então, era uma maravilha que estava acontecendo ali. E Humberto de Campos fala das flores, fala das energias, né? Dos perfumes que emanavam a partir desta reunião, a partir desse momento em que os portugueses estavam ali em contato com os índios. Então, em Roberto, meio... Oi, pode falar. só para também, você falando assim, me fez lembrar o trabalho das fraternidades, que também deveriam estar aqui. Agora que a gente já sabe do que se trata, né? Quando a gente Isso. fala fraternidades, tudo isso que você acabou de falar, parecia que estava até vendo o Graças a Deus, trabalho. né? Graças a Deus. Então, esses espíritos, essas fraternidades reunidas, né? Eles estavam comemorando, né? E aí eles sentiram-se no paraíso. Então, aí houve um crescimento da energia que estava naquela reunião, né? Então, esse crescimento que eles se sentiram no paraíso, né? Eles perceberam, então, que Jesus ali chegava. Então, este servidor de Deus, né? Chegou cortês, um verdadeiro servidor. Então, esse mestre maior, ele foi trazendo em suas mãos luminosas aquela bandeira branca. A bandeira branca do perdão. A bandeira branca da misericórdia aos que haviam compreendido a mensagem de Jesus, a mensagem de amor, a mensagem de perdão àqueles que se redimiram e quiseram reconstruir a pátria do Evangelho, reconstruir o Evangelho de Jesus. E então foi em silêncio, que os espíritos ouviram o chamado para Ismael. Então, essas palavras, eu me permito aqui, se vocês também permitirem, fazer a leitura desse trecho que Jesus chama Ismael. Pode ser? Pode ser? Oi? Pode ir. Então diz assim Jesus: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Bom, Jesus recebeu as inspirações de Deus e cumpriu aquela missão durante os 3 anos
divulgando o Evangelho, falando todo o bem possível, nos orientando a todos, né? E se entregando à cruz da iniquidade humana. Entregou-se ao sofrimento, não é? E nós lembramos a prece que ele fez, pedindo a Deus: afasta de mim esse cálice. Mas ele continuou, ele cumpriu a sua tarefa. Então ele diz para Ismael: reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos. Quer dizer, nesses ideais santos e sagrados de minha doutrina. E inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Então, quem conhece a história dele, né, sabe desses detalhes sobre o sublimado heroísmo. Como eu não conheço, então eu não vou me falar desse assunto. Então, continua Jesus: ela será a doce paisagem dilatada, ou seja, maior ainda do que o Tiberíades, né? Que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Então, é o que aconteceu depois, né? Então, diz Jesus: guarda este símbolo da paz e escreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito. Então, essa bandeira branca foi colocada nas mãos do Ismael, mas foi dito para ele, né? Para que ele colocasse ali o lema, né? O lema. E qual foi o lema? Deus, Cristo e caridade, né? Então, continuando aqui. Guarda este símbolo da paz e escreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Esse ponto é fundamental, né? Que está no âmago da questão aí a revivência do cristianismo. Então, essa revivência do cristianismo, ela se dá através dos degredados, dos escravos, de nós mesmos, que estamos redimindo, né, os nossos erros do passado, agora nessa vida aqui na pátria brasileira, não é? Então, essa bandeira, ela brilha nas mãos de Ismael, né? E pela vontade de Ismael foi escrito, então, Deus, Cristo e caridade. E aí, eu gostaria que vocês continuassem com essa fala aí, né? Para que a gente pudesse, depois, né, se for o caso, voltar a falar do trabalho de Ismael. Tá bom, gente? Perfeito, Alberto. Muito obrigada. Realmente é uma parte muito importante do texto, essa parte de Jesus, né? Quem mais, por favor? Gertrudes, Camilo, Josefa, Cleusa, Graça, Raimunda. Então, eu vou lançar uma pergunta aí, né? Camilo ia falar? Pode falar. Quem? Pode perguntar. Eu não ouvi, desculpa. Pode falar, Camilo. Não, o Alberto pode perguntar.
Ele fala de um símbolo aí que é um instrumento musical, mas que, na verdade, ele fala de um monte, né? Da mitologia, não é isso? E lá, agora esqueci a palavra Helicon. aqui. E lá, isso mesmo. O, alguém tem alguma informação sobre esse monte, sobre a história dele? Não, não é um monte, é um instrumento musical mesmo, né? Bom, o que eu queria falar é o seguinte, é um livro super rebuscado, né? Você perde 20 horas para entender uma palavra e talvez 10 minutos para entender o significado, né? Lógico que não, né? O significado é muito mais profundo, né? Mas quando as palavras são difíceis, é muito custoso para a gente ficar ouvindo, né? E aí a gente fica enredado em palavras aí difíceis, a gente tem que entender também a época que foi escrito e tudo mais, mas aí a gente às vezes perde um pouquinho do... Talvez perde um pouquinho da essência, né? A gente fica no glamour da intelectualidade, nossa, como fala bonito. É que nem aí a gente ouvir Divaldo, e estou falando isso com o maior respeito. Cara, é ruim demais, porque ele fala umas palavras que você não consegue entender o jeito dele falar. Então, é preciso que a mensagem seja uma mensagem direta, né? Ela tem que ser simples e objetiva. Até dentro de uma questão, vamos dizer assim, de comunicação ou gramatical, e eu sei que há muitos professores aí, a ideia é você transmitir uma mensagem. Se você não consegue transmitir, o receptor não consegue entender, já foi pro saco o que você queria falar, né? Então, é custoso a gente ler um livro assim, mas acho que o Alberto conseguiu trazer bastante coisa aí, e a gente também, né? Estou só fazendo um comentário, tá? Mas algumas coisas me chamam a atenção nesse capítulo aí, e talvez a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, da injustiça presente até naquilo que se quer fazer para o bem. Porque se Afonso Ribeiro era um condenado inocente, então esse Dom Miguel lá, sei lá quem que era o Dom de Portugal que mandou ele ficar, já começou com sacanagem, né? Vamos mandar esse cara aqui, que eventualmente é um desafeto meu, condena ele e manda ele lá pro Brasil, lá que eu não sei onde que é aquilo lá, né? Então já começamos com uma grande injustiça aí, mas a minha alegria é de que ver que a injustiça, sempre dentro de uma proposta que a gente não consegue entender, ela pode e vai gerar algo que é uma justiça muito maior, né? Isso que eu penso assim, né? Essa grande questão que se fala aí do Sermão da Montanha começar a ser instalado aqui, é assim, isso é um olhar que eu trago aqui para todo mundo, assim, ainda estamos nos 3 lá, né? Não sei nem se o primeiro lá da Pobre em Espírito está valendo não, tá? Mas da justiça, sedento de justiça e da aflição, principalmente da aflição, é o que está aqui, porque paz não temos, mansuetude não temos, misericórdia não temos, pureza de coração não temos. Então, o Brasil, pátria do Evangelho, ainda está caminhando dentro de uma proposta de Jesus aí, porque nós estamos longe disso aí, né? E a mesma aflição que existe em outros países, ela existe aqui no Brasil também, e existe em outros países. Assim, né? Então, eu acho que a leitura sempre é muito legal, assim, mas a gente, como a Gertrudes disse um dia, sair fora desse clima de romance aí, porque não é romance, é dureza, é sofrimento, é tristeza. E hoje envolvido por essa questão da pandemia, é tudo muita tristeza. A gente ainda não tem um sentimento aí de pátria do Evangelho, de fraternidade, né? É um pensamento que eu tenho. Às vezes eu peço perdão aí, porque às vezes parece que eu sou muito chato de ficar falando essas coisas, mas eu acho sim, a gente tem que ler essas coisas e, como diz Kardec mesmo, raciocinar e pensar. Porque não pode vir goela abaixo para mim. Quem é Ismael? Ismael, segundo a literatura bíblica aí, é o primeiro filho de Abraão, quando Abraão quis enganar Deus. Deus falou para Abraão, você vai ter um filho e vou multiplicar suas descendências. Como a esposa de Abraão era estéril, a Sara, o que ele fez? Já que o costume da época permitia, cara, eu vou casar aqui com
com uma escrava, Agar, e vou ter um filho. E teve um filho, chamado Ismael. E aí Deus falou, não é esse não. Aí ele chama o empregado dele e fala para ter um filho em nome dele. Não é esse não. Até que Sara, diz a história lá, aos 90 e tantos anos, ela engravida de Israel e dá à luz a Isaac. Esse é o filho prometido. É o filho que depois vai ser levado para sacrifício e tudo mais, mas esse é o filho prometido. E Abraão quis enganar ali com as coisas. Mas Ismael começa a dar origem a uma grande tribo, que é a tribo dos ismaelitas, que são os árabes. Então, olha só, a gente está falando de uma entidade, que é Ismael, eu não sei se é a mesma, mas não duvido que seja, porque a ideia é de que Deus ouve. Ismael quer dizer Deus ouve, Deus ouve. Então, esse Ismael é aquele que traz para a gente a reflexão de que Deus ouve. Deus ouve aqui para a gente, né? E uma coisa que eu penso agora, sim, e o Espiritismo nos traz isso aí, a gente não deve ficar preso a nome. Porque há uma lição dentro do Espiritismo que ela é muito forte e muito bonita, que é o seguinte, se você pedir para São João Batista, me ajude, mas um outro santo da mesma categoria dele pode chegar aqui e te ajudar. Não interessa o nome. Então, a gente às vezes fica preso a essas questões. Ismael, o anjo do Brasil. Olha, acho que há tantos anjos no Brasil, inclusive aqui encarnados entre nós. Anjos hoje que estão cuidando de pandemia, dando comida para quem está sofrendo demais. Então, há anjos aí de toda espécie. Então, essa história ela é muito bonita, como o Alberto falou, e de fato é mesmo. Muito generosa, muito bonita, mas a gente tem que parar e pensar. Como é que essa história está se repetindo aqui no meu dia? Eu já estou vivendo na pátria do Evangelho? Eu acho que essa é uma pergunta que vai ter durante todo o curso do livro aí para a gente. Mas acho legal. O que eu queria dizer mesmo é isso. A gente começa com uma sacanagem, porque o Afonso Ribeiro, segundo diz a história, era inocente. Então, já começamos aí com o inferninho aí de ficar mandando para cá uma pessoa inocente, né? Então, eu acho que isso é uma boa ideia para a gente ver que as coisas acontecem fora daquilo que nós queremos. Então, eu projeto um mundo de paz e de amor, mas o mundo de paz e de amor não é o mundo que eu projeto. A pátria do Evangelho que Jesus projeta para a gente aí, não é a que eu projeto. O Brasil é um celeiro de amor, vibrações boas para todo mundo. Tem vibração boa no mundo inteiro, gente. Só que a pátria que ele projeta, nós vamos ter que descobrir como é que é essa pátria. Então, é isso que eu penso, sabe? Então, a gente não consegue entrar na projeção de Jesus, a não ser que a gente comece também a se fazer uma mudança, ou fazer pessoalmente uma mudança em cada um de nós, né? É uma opinião que eu queria dar aí, tá? Mara? Pode falar. Oi? Fala, José. Tá. Olha, esse livro é um livro muito complexo, como nós já estamos vendo, né? E o Alberto, todos vocês tocaram no ponto assim. O que eu sinto no meu ser é de muita ainda angústia, mas com serenidade do aprendizado, né? Como assim? Aqui diz quando, por exemplo, é o que acontece hoje na sociedade, sempre existiu. Aqueles que não estão dentro de um contexto em si, é fora. Esse que está aqui no barco sozinho, a misericórdia divina não está por bom, nem por ruim, nem por mal, que não existe. O que existe é nossa condição, né? Nossa condição moral, como nós estamos seguindo na oportunidade que nós somos dados. E o que vem para mim, no meu íntimo mesmo, nesse momento de pandemia, que eu acho que diz que cada 50 anos, a cada 100 anos, nós vamos vivenciar uma situação assim pelos nossos próprios atos, pelo nosso próprio aprendizado, eu acho que não é nenhum de nós pensarmos de passar por uma situação como hoje, como nós temos que navegar com o nosso barco, de que sentido e como, né?
tá difícil demais, porque nós não tínhamos esse entendimento, e eu acho que ainda não temos, tá? Eu acho que ainda nós estamos caminhando para compreender, mas é um momento de muita reflexão. Por quê? Porque antes nosso barco estava à deriva, aí nós jogava para um canto, jogava para o outro, rodava, voltava, sem nenhum direcionamento. Os sentimentos nem se fala. A questão do perdão, então, é somente falar. Nós já ouvimos falar desse perdão, mas o que é? Nós queremos ser perdoados, mas que tipo? O que é um perdão? E nisso nós vamos levando. O barco está à deriva, o barco está sendo para lá, para cá, e Deus está dizendo, olha para si, cuidado, vamos ver o que você pode tirar dessa lição. Hoje, nós percebemos assim, foi falado muito aí na fala da fraternidade, onde o Camilo falou que tem muita gente fazendo esse serviço de anjos, né? De Ismael, Gabriel, como tem aí, né? Fazendo o quê? A caridade, ajudando aqueles que hoje gritam de fome. Estão morrendo hoje não só da pandemia, como de muitas e muitas outras situações. Temos que pensar, temos que trazer para dentro de nós o que nós possamos fazer hoje, que estamos de pé. Estamos com medo da pandemia, sim, respeitar, sim, mas eu pedi a Deus para que nós possamos ter força e parar e pensar e refletir sobre a nossa vida, hoje, aqui, nesse momento. Porque cada vez está mais difícil e vai ficar. Hoje nós temos nosso pão, amanhã nós não sabemos, porque nós estamos sendo direcionados pela mídia, pelo nosso governo, uma coisa que não está na nossa mão, não está no nosso poder. E nisso, muitas pessoas adoecendo, não só da pandemia, como da doença da mente, entendeu? E eu fiquei muito aqui nesse Jesus tem piedade, né, de infinita misericórdia para com todos, porque quantos está nesse barco? Nós somos um deles, somos essa agregação que nós estamos aprendendo nesse livro, como os outros, que fala muito em romance, mas a coisa é muito mais além do que isso tudo, sabe? E o que eu tinha para dizer é isso, a transformação nossa através da aflição, da dor, mas assim, com resignação, porque sabemos que tem um Deus sobre nós que tudo pode, tá bom? Era isso. Obrigada, José. É importante tudo isso que a gente traz aqui, justamente para a gente, como foi dito, a gente não fazer uma leitura e descer isso goela abaixo. A gente precisa compreender, entender. E o que eu estava pensando aqui, até me lembrando de um trecho aí do Evangelho que Jesus, ele nunca fez nada, ditos aí os milagres, né? Ele nunca fazia nada por alguém sem que esse alguém lhe oferecesse alguma coisa, né? Então, tem aquela pergunta de Jesus, o que tens? Então, é do que nós temos é que Jesus vai operar aí as grandes maravilhas. Sim. Então, esse personagem aí que foi colocado, né? Desse injustiçado, que foi trazido para as nossas terras, para ser aí lançado à sorte, manda alguém para lá, manda qualquer um e tudo mais. Você veja, essa pessoa, se tem nome, se não tem, mas esse ser, esse espírito, ele, ao invés de maldizer a sua sorte, de praguear aí tudo o que aconteceu com ele clama a Deus. E ele se coloca como uma pessoa que ainda crê em Deus e pede ajuda a Deus, a Jesus. Né? Então, nesse momento, o que eu lembrei? Quando a gente passa por momentos difíceis, de conflitos, porque a Gertrudes, não sei se ela vai falar isso, mas teve antes da gente começar o encontro, né? Ela lembrou bem a questão dos conflitos. Os conflitos sempre vão existir. Né? Outra frase de Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a guerra, a espada,
porque não tem como fazer uma transformação, operar uma grande mudança pacificamente. E a gente não está falando aqui de guerra, de espada, de pistola, nós estamos falando de conflitos mesmo, de ideias, né? Para que alguém chegue a um entendimento, a gente vai ter que quebrar a cabeça, a gente vai ter que discutir, né? No sentido de um discorda do outro, mas vem a argumentação e a gente acaba entendendo o todo. Exatamente. Então, o que eu percebi também aí nesse capítulo, né? Que esse personagem, ele tem alguma coisa a oferecer. E é disso que se aproveita a espiritualidade para fazer os seus milagres, as suas maravilhas. Então, se nós nos colocarmos sempre como pessoas que não tem jeito, a gente não muda, né? Nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Então, a gente nunca vai oferecer alguma coisa ao Cristo para que ele possa fazer essa mudança. Né? Essa transformação. Essa transformação, exatamente. Então, por mais difícil que nós estejamos passando por situações muito complicadas, né? Hoje, essa semana mesmo, foi uma semana muito difícil, com muitas pessoas conhecidas retornando à pátria espiritual. A gente nunca vai saber se era mesmo o momento ou se não era, mas se a gente crê, né, de que as coisas nunca acontecem por acaso, e também as coisas não são aquele destino fatal, era para fulano de tal desencarnar tanto vítima da Covid, não. A gente sabe que a gente vem com uma programação, né? E que a gente, depois de encarnados, nós somos livres para fazermos aquilo que nós quisermos. Então, sabe lá, as coisas que nós fizemos durante essa encarnação, durante outras encarnações, é que, em contato com isso que está acontecendo aqui agora, com esse vírus, a gente precisou passar por isso ou por aquilo, né? Então, é muito difícil a gente compreender. Ainda somos muito ignorantes, né, para compreender essa justiça divina, os desígnios de Deus. Mas queria colocar mesmo essa questão de o que tens, o que nós temos a oferecer a Jesus para que haja essa transformação em nós, né, para que de nós a transformação seja coletiva. Porque achar que todos nós somos santos é muita ingenuidade, né? Que somos um povo brasileiro que estamos num país que é tudo bom e tudo... Não é nesse sentido. E o livro está mostrando isso, né? Gertrudes, queria ouvir você. Eu mesmo que estou querendo falar aqui. O nosso amigo aqui, o Afonso Ribeiro, ele tinha alguma coisa para trazer para nós. Pensando no Brasil com uma tela em branco, e dali para frente teria que ser pintado, colorido do jeito que tem que ser, esse nosso irmão veio para cá com essa missão. Ele veio para cá condenado. Por quê? Porque a igreja naquela época não aceitava o cristianismo na realidade. E ele foi um revolucionário, que a gente vai dar uma aula, a gente foi pesquisar, antigamente a gente tinha mais tempo, tinha mais cabeça, pesquisava sobre o que a gente lia. Então, esse nosso irmão aqui veio com essa missão da pacificação. Tanto é que os outros foram mortos, e eles dois não foram. Por quê? Porque ele, como você estava dizendo, o que tens? Ele tinha alguma coisa para deixar a pacificação. Então, ele era pacífico, era bondoso, era contrário às ideias da igreja. Porque a igreja gostava de gente que brigasse, que fizesse uma reforma material na coisa. E ele veio para cá como se fosse um subversivo da igreja. Então, ele foi mandado para cá. Então, o Manuel falou, manda essa coisa para lá que está querendo mexer. Mas já era designado para o plano espiritual, porque ele tinha alguma coisa para deixar para nós. Certo? Porque a gente era uma tela em branco. Não é? Que era um mundo primitivo naquela época. Por mais que
queira dizer que os índios eram bonzinhos, eram isso e aquilo, mas eles não tinham a civilização que o velho mundo tinha. Tinha que trazer alguma coisa para cá para que isso progredisse. Então, a gente era uma tela em branco. E ele veio dar um colorido na tela aqui, certo? Falando assim, bem simples para a gente entender. Então, é a história do o que tem a oferecer. E ele tinha. Então, por isso que ele veio para cá. Ficaram só os dois, né? Porque os dois tinham o que oferecer. Certo? Só isso. E o desespero bate, né? Você vê, ele tem vontade de ir para o mar Isso. para O que acabar acontece com com a gente? isso acontece com a gente, né? De É? desistir, de achar que não é possível. Acho que O negócio é mas é nunca muito desistir. bacana. Nunca desistir da luta. Jamais. Olha só, Mara, olha que coisa interessante, né? Você fala assim, né? O que que a gente tem que para oferecer, né? E se a gente não tem, e não é verdade que a gente não tem, porque um pensamento básico de cada um de nós é o seguinte: como nós somos criados aí por uma essência divina, ainda que puros e simples, e como diz o Espiritismo, nessa essa frase aí, os espíritos são criados puros e ignorantes e vão. Mas de qualquer forma é uma essência divina. Então, naquilo que é divino, não é possível que não haja algo a oferecer. Então, se você tem e não sabe que tem, pode ficar tranquilo que eu vou extrair. Então, assim, se você quer morrer no barco, não. Você vai voltar para a terra porque você vai fazer alguma coisa lá. Então, essa questão, ela extrapola um pouco. E isso é um pensamento, acho que muito profundo para a gente ter aí. Extrapola um pouco a questão do livre-arbítrio, extrapola um pouco a questão do que eu posso, do que eu não posso, porque vai ser tirado de mim aquilo que eu posso, porque existe uma coisa que é muito maior e está fora daquilo que me compete individualmente. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa dentro de um projeto maior, eu vou fazer. De um jeito ou de outro eu vou fazer. Nem que seja morrendo, ou que seja voltando. Mas, de alguma forma, a nossa participação na vida jamais vai ser uma participação, vamos dizer assim, insossa e tudo mais, né? Ou desimportante. Sempre a gente vai ter importância. A gente fala, assim, da necessidade que a gente tem de se renovar, e de fato tem mesmo. Acho que é um caminho para a compreensão. Mas nesse meio tempo, enquanto nós estamos caminhando, vai ser tirado coisa da gente. E às vezes é tirado com dor, outras vezes com alegria, outras vezes passa batido, mas mesmo assim você está dando alguma coisa. Então eu acho que é um consolo muito grande para nós, sabemos que nós fazemos parte de um projeto que a gente não tem nem ideia do que é, mas que a gente acredita que é um projeto de amor para todos. Não para mim, nem para você, nem para você, nem para você, mas para todos. Até para aquela pessoa que eu falo o seguinte: esse cara é muito filho da mãe, né? Filho da luta, né? Filho da luta, né? Todos somos filhos da luta, né? Então, até para essa pessoa que a gente, ou na palavra clássica de Jesus, o nosso inimigo, entre aspas assim, que a gente elege, ou que elege a gente como inimigo, até para ele existe um caminho de amor para um fim de amor, né? Que a gente não sabe o que é, a gente sugere, né? Mas eu acho que isso é muito legal, viu? Acho que é um bom pensamento para a gente ter aí, pensamento de muito conforto que dá para a gente, né? Mesmo dentro das bobagens que a gente faz aí, a gente tem a esperança de estar contribuindo de uma forma ou de outra. Conforto e esperança, é isso mesmo. Muito bom, gente. Olha só o que um capítulo, né, pode trazer para a gente de reflexões, né? Muito legal, gostei bastante. Podemos encerrar? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Francisca já vai abrindo aí o seu microfone para preparar a prece final. Então, nós vamos, mais uma vez, nos recolhendo, aproveitando esse encontro que nos une aqui num único objetivo de conhecermos, de estudarmos, de aprendermos, né, sobre as lições de Jesus, as lições do Evangelho,
os planos do mundo maior. Então, nós vamos, depois de recebermos tanto, nós vamos nos doando. Vamos nos doando em vibrações amorosas. Então, nesse momento, nós vamos trazendo na nossa memória, no nosso pensamento, as pessoas que nós queremos que recebam as nossas vibrações, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa admiração, por que não o nosso pedido de desculpas também. Enviamos nesse momento essas vibrações a todas essas pessoas que vieram nesse momento na nossa mente, nossos familiares, nossos amigos, que estão lado a lado conosco, aqueles que estão mais distantes, alcançando também os nossos companheiros que discordam do nossa maneira de pensar, os chamados inimigos. Vamos alcançando todos esses nossos irmãos, também aqueles que foram chamados ao mundo espiritual, em regresso à pátria espiritual. Vamos alcançando todas essas pessoas, todos esses corações. Pedimos desculpas pelas falhas que nós cometemos com esses nossos irmãos que estão encarnados ou que já voltaram à pátria espiritual. Que esse amor de Deus alcance cada uma dessas pessoas, levando muito amor, muita paz, muita compreensão, muito discernimento. E também vibramos por cada um de nós, para que nós possamos todos os dias nos enxergarmos como filhos de Deus que somos e enxergarmos o quanto nós podemos auxiliar nesse grande projeto da pátria do Evangelho. Todos nós podemos auxiliar e queremos auxiliar. É por isso, então, que nós vibramos por cada um de nós e por toda a humanidade. Graças a Deus, graças a Jesus. E vamos envolvendo com muito carinho nossa companheira Francisca. Francisca, abre o seu microfone, tá? Tá fechado. Tá fechado. Aí. Então, vamos envolvendo com muito carinho a Francisca na prece de encerramento, em nome de todos nós. E assim, agradecidos a Deus por essa aula maravilhosa, esse esclarecimento, porque a gente lê o livro, não se esclarece, mas em grupo vem o esclarecimento e a gente fica com esse ensinamento maravilhoso, esse aprendizado sobre o nosso Brasil. E assim vou dizer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em frente às tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E Graças bom a Deus. domingo de Páscoa a todos. Bom domingo! Bom domingo. Boa lasanha, boa macarronada. Deus abençoe. Comigo, bom Páscoa para todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Bom domingo. Boa domingo. semana. Se Deus Bom quiser. domingo, boa Páscoa Boa para Páscoa, todos. bom domingo. Boa Tchau.